Boa noite a todas as famílias que nos acompanham, né? Eu sou o Júnior, terapeuta aqui da unidade Jean Camargo, né? Boa noite a todos os nossos acolhidos que aqui estão hoje nesta casa, né? É um prazer imenso, né? Essa reunião de amor exigente, né? Costumo sempre dizer que é uma reunião de conscientização, né? Para que as famílias possam aprender, né? As famílias têm dificuldades, né? Perguntam sobre como que eu devo lidar com ele, como que eu devo me comportar mediante a tal situação, né? De que maneira que eu devo, né, me posicionar quando acontece isso. E o amor exigente é para isso, né? São reuniões, né, dentro dos princípios, que cada mês vai mudando os princípios. Hoje, né, famílias, nós estamos iniciando aí a primeira semana do mês de maio, no qual nós vamos falar, né? Essa semana temos o nosso enfoque, que é o eu, né? A primeira semana sempre é o eu, mas o princípio desse mês de maio é o princípio libertador, né? E aí nós vamos falar, vamos pontuar, vamos explanar um pouco sobre esse princípio aí nessa primeira semana, para que nós possamos já ir entendendo, né? Acredito que muitos, né, a grande maioria já vai identificando aí, falando sobre libertador, né? Que para que nós possamos estabelecer alguns relacionamentos, né? E esse, né, no nosso caso aqui, estamos falando de família, né? Obviamente que nós vamos ter que lidar com situações lá de fora, dentro do nosso trabalho, vamos ter que lidar com situações, né, dentro de um possível relacionamento e de um grupo de amigos, mas o nosso enfoque aqui, o nosso foco aqui é sobre o contexto familiar, para estabelecer um melhor relacionamento dentro da minha família, né, dentro de todos os princípios que nós vemos trabalhando dentro aqui do nosso trabalho terapêutico. O princípio libertador é importantíssimo. Por quê? Para que nós possamos estabelecer, né, um bom relacionamento dentro do convívio familiar, tanto vocês, famílias, quanto os nossos acolhidos aqui, né, precisam se desprender de alguns padrões de comportamento, precisam se desprender, muitas das vezes, da minha própria vontade, né, sabendo que o mais importante dentro do convívio familiar é o quê? É a harmonia, que a família tenha harmonia, né, que mesmo que muitas das vezes eu vou ter que passar por cima, né, do meu ego, vou ter que passar por cima da minha má vontade, né? Quantas das vezes, falando aqui para os nossos acolhidos, a mãe, o pai ou a esposa pede: hoje é dia de você lavar a louça, pode lavar a louça para a mãe, para a esposa? Não tem, né, chegou cansado do trabalho e tal. Porém, o que é mais importante? A gente até fala aqui no nosso trabalho terapêutico, né, para os nossos acolhidos, é mais importante ter paz ou ter razão? E é sobre isso, né? Nos libertar de alguns padrões de comportamento, nos libertar da nossa auto-vontade, né, da minha própria vontade, sabendo que o mais importante é estabelecer isso, né? Óbvio, não é fazer com raiva, não é fazer com má vontade, é fazer porque eu posso fazer, né? Não me custa nada, não tem problema, né? Porque como eu acabei de dizer, o importante é eu entender que esse movimento que eu vou estar fazendo vai gerar outros comportamentos, né? Ou seja, eu me libertando de um padrão. Eu sempre chegava em casa, jogava as roupas para todo lado, não fazia isso. Hoje, por que eu não posso me libertar desse tipo de comportamento e chegar em casa, né, em vez de sair jogando tênis para um lado, camiseta para o outro, né, bermuda, e deixa aquele banheiro tudo bagunçado, né, respinga água para todo lado, não tem capacidade de pegar e puxar, fazer um rodinho ali, né, quer as coisas sempre na mão? Por que não eu me libertar, né, desse tipo de comportamento e fazer o que é o sugerido, e fazer o que eu sei que é cabível, né? Eu vou estar estabelecendo um bom convívio na minha casa. Obviamente, quando eu falo assim, que daí isso vai despertar novos outros comportamentos, né? A sua família vai te olhar com outros olhares, né? A sua esposa vai te olhar com outros olhares. Olha, antigamente ele fazia desse jeito, agora ele está tendo esse tipo de comportamento, que legal, né? Isso vai gerar o quê? Um melhor convívio entre todas as partes, né, envolvidas na casa, né?
Agora, falando mais direcionado a vocês, famílias, né? Quando nós falamos do amor exigente, nós não podemos esquecer, Espanha, da codependência, né? Que muitas famílias acabam agregando, né? Por esse, vocês já ouviram várias vezes a gente falando sobre isso aqui nas nossas reuniões, que a codependência nada mais é que a dependência emocional do seu ente querido, né? Então, e hoje, falando desse princípio libertador, muitas mães, muitos pais, muitas esposas, muitos tios, não sei, aquela pessoa que é responsável por você ou que tem um relacionamento com você, né? Diariamente, né? Que tem um relacionamento mais duradouro. Essas pessoas muitas vezes, pela codependência, Robson, elas acabam se anulando, né? Acabam deixando de exercer a sua vontade, né? De muitas das vezes se posicionar dentro de uma situação, por conta de que ela tem uma dificuldade imensa, né? E até mesmo, como eu pontuei aqui, por um sentimento de culpa e de remorso. Sim, acredite você ou não, a sua mãe, a sua tia, a sua avó, o seu pai, eles carregam com ele esse sentimento de culpa e de remorso por alguma situação na sua vida não ter dado certo, como se eles fossem os responsáveis por isso, né? Até mesmo pelo momento que você está passando aqui numa clínica, acredite você ou não, eles se culpam por isso. Ficam lá martelando e pensando, poxa vida, o que eu errei? Aonde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Por que ele se tornou essa pessoa? Nossa, daí fica, né? Muitos podem ter até irmão, falam, mas não, fulano teve o mesmo estudo, né? Teve os mesmos ensinamentos. E o que será que aconteceu que o fulano aqui não deu certo e esse deu certo? Né? Então, famílias, esse quando a gente fala de libertador para vocês, né, é tirar esse sentimento de remorso. Por quê? O remorso impede muitas vezes, a culpa principalmente, impede vocês de verem a vida como novas oportunidades, com novas possibilidades, né? E muitas das vezes fica tão pesado para vocês, familiares, né, que vocês não conseguem se libertar disso, né, se desprender disso, desse sentimento, e vocês precisam. Quando eu sempre falo até para mães, na sexta-feira, vocês precisam voltar a viver, né? Tem mãezinhas, senhores, que pararam no tempo, né? Não se preocupam mais se ela está bem, muitos deixam de se alimentar direito, né? De cuidar da parte de beleza, de ir num salão de beleza, de fazer uma unha, de fazer um cabelo, né? Por quê? Porque esse sentimento de culpa, e elas carregam. Ontem eu passei por uma experiência, comentei com vocês hoje, vou partilhar com as famílias agora. O paciente, né, vindo de uma primeira internação, né, a família totalmente desesperada, e a mãe só pedia perdão para ele. Perdão do quê? Se aí eu tentando, né, de forma terapêutica, orientar a família e falar, mãe, calma, né, calma, essa é a melhor decisão, porque, né, dentre todas as outras possibilidades, vamos pensar, né, essa é a melhor, essa é a melhor, né, de estar numa casa de recuperação, né, no qual você vai ter a oportunidade de se tratar, de tratar sobre a sua doença, de conhecer o que essa doença pode fazer e aonde ela pode te levar. E eu ouvi a mãe e a avó ali, cara, desesperados, senhores, falando, perdão, filho, perdão, a mãe, você perdoa a mãe, porque a mãe te ama tanto, perdoa a mãe. É o que? É um sentimento tomado pelo um sentimento de extrema culpa, por estar se posicionando por um gesto de amor. Isso é codependência, família. Né, senhores familiares que nos acompanham, isso é codependência, né, que vocês precisam se libertar desse sentimento, né? Vocês não têm culpa, e esse gesto, esse ato de procurar uma internação, né, e no caso nosso aqui sendo uma internação involuntária, né, não se culpem por isso, não tenham remorso disso, não tenham ressentimentos por isso, porque essa culpa, ela vai gerar, né, muita dor dentro de vocês, né, e vocês sabem do que eu estou falando.
quanta dor vocês sentem aí, né? Quantas mães ligam pra gente aqui, né, principalmente de sexta-feira, chorando, né? Ah, porque nossa, a gente foi comer na casa da avó, aí a gente lembrou dele, a cadeira dele lá, né? Senhores, parece até que vocês se foram, né? E assim, família, esse momento, por mais doloroso que ele seja para vocês, vocês têm que trocar essa dor da ausência deles pela esperança de que eles vão se recuperar. Porque senão você vai manter essa culpa vai se tornar algo tão insustentável dentro de você que vai gerar um ódio de si mesmo. É aí que você vai começar a se anular mesmo. E até quando eles voltarem, vocês não vão conseguir se sentir bem. Olha que loucura isso. E é uma verdade, né? Acredito que alguns companheiros aqui tem até que já estão numa segunda, terceira internação, vão pensar nisso. Quantas mães ainda até hoje permanecem, né? Você olha para ela, tá tudo bem, mãe. Aí ela fala, mas você vê que ela não é a mesma de antigamente. Ela ainda continua tomando medicamentos para dormir, porque ela é tomada por esse sentimento de que ela falhou. Ela falhou em algum ponto. Ela se sente tão culpada que ela pode sentir, ter esse ódio dela mesma, né? No caso de quem é casado, a esposa também tem essa sensação. Né? Que momento lá do nosso relacionamento que eu me perdi, ela acha que ela teve alguma culpa disso. Nossa, será que foi por conta de eu ter falado muitos nãos para ele? Né? Será que foi por conta de eu ter falado muito sim? O que foi que aconteceu? Né? Para ele assim, aí ela quer, né, tirar esse sofrimento que é seu, que é das suas escolhas. Algumas vezes eu já comentei até com os meus acolhidos aqui, né? E já falei até com famílias, mães, pais, algumas lutas, algumas batalhas são nossas. Possivelmente, se você tivesse a oportunidade de trazer, de tirar isso deles, de tirar isso de nós, e que você pague o preço para tentar minimizar essa dor, dessa culpa, desse remorso, né? Essa tristeza tão grande que você sente dentro de você, eu tenho certeza que vocês não pensariam duas vezes. Mas tem coisas, tem batalhas, né? Tem consequências das escolhas que eu fiz, que os nossos acolhidos aqui fizeram, que vocês não podem anular. E não é culpa sua. Não se culpe por isso, né? Isso foi o movimento natural daquilo que eu escolhi, daquilo que os meninos escolheram, né? Daquilo que esses rapazes e senhores escolheram. Então, você precisa voltar, né, a viver, a aceitar a realidade, né? Porque assim como muitas vezes nós na adicção a gente tenta anular a realidade, né? Até mesmo com medicação, poder anestesiar esse sentimento de dor, de que a gente sente isso, né? Porque dá uma sensação de impotência também. Fala, puxa vida, cara, mais uma vez eu errei, mais uma vez eu perdi para droga, né? E a gente tenta anular isso de alguma forma. A família também tenta anular, né? Porque imagina vocês, é uma dor muito grande de um pai, de uma mãe, né? A gente está falando de família aqui. Lembra, eles passam na cabecinha deles aquela lembrança de quando você era aquele nenenzinho, né? De quantos sonhos tinham, né? De projetos que antes mesmo de você sonhar, sua família já estava sonhando, né? Ah, ele vai ser isso, quando ele crescer, ele vai ser aquilo. Imagina o quanto dói ver que todos aqueles projetos, aqueles sonhos, ter colocado você numa escola, te dado um ensinamento, te dado orientação, né? Te dado disciplina, na cabeça deles não deu certo. Mas entenda que esse processo agora é de reconstrução. Senão você vai ficar na autocondenação e isso muitas vezes impede de agir de forma coerente, de ter coerência nas suas próximas ações, né? Ou até mesmo o medo do resultado pode prejudicar uma nova ação. Ou seja,
Isso é fato aqui. No domingo nós tivemos uma conversa sobre isso, aqui com meus acolhidos, né? Vocês, família, precisam se posicionar. Desde aqui, Júnior, desde esse processo terapêutico. Muitas famílias ficam com medo de como você vai como vai ser o seu comportamento, e elas anulam o comportamento delas. Isso é um processo de quê? De libertação. Porque eu falo para vocês, meus acolhidos, né? Se a sua família daqui ela começar a trabalhar isso, você acha que lá fora eles vão conseguir se posicionar? Quando você começar, digo para quem, né, possivelmente ainda tem alguma reserva, ou ainda não tem um real desejo de parar de usar, e ainda vai guardar isso, e vai tentar manter isso às escondidas, né, da família, né, para essas pessoas, né? Você acha que a família, se ela não começar a trabalhar de agora, se posicionar, dizer: Júnior, é assim, Júnior, você vai ficar tanto tempo, Diego, é 6, fulano, é 3, eu quero um cigarro de sabor, não. Eu quero 100 reais de cantina, não, é 50. Se a família não começar a se posicionar, eu quero isso e aquilo, eu quero que você mande o tênis novo, eu quero que você mande isso e aquilo, e a família se posicionar, filho, dentro das condições do pai e da mãe, nós vamos fazer. Se dá, dá, se não dá, é não, se dá, é sim. Ai, Júnior, mas eu tenho medo de como ele vai reagir, ele vai ficar revoltado aí dentro. Sabiam que as famílias têm isso mesmo? Aí se eu falar assim, e daí o que ele vai fazer? Ele vai tentar fugir, ele não vai aceitar, ele vai ficar com mais ódio de mim. Na verdade, ela está se culpando por ter te colocado aqui e não assume o papel que é importante vocês assumirem, porque senão eles não vão se recuperar. Nós estamos trabalhando para que velhos comportamentos sejam libertos, para que nós possamos criar novos comportamentos. O velho homem não cabe mais, e precisa que vocês se posicionem também, para vocês terem coerência nas suas ações. Porque se nós precisamos que nossos acolhidos aqui tenham coerência nos seus próximos comportamentos, precisamos partir de vocês, com a verdade, com a honestidade, com a firmeza nas palavras, né? Coisas que a adicção tirou de nós aqui e de vocês, com medo de um possível comportamento agressivo, impulsivo, compulsivo, obsessivo, obcecado. As famílias estão se anularam por muito tempo. Deixaram de falar aquilo que era importante, ou até mesmo, né, com medo do resultado, anulavam uma aproximação dela. E isso, senhores, para estabelecer um novo convívio, para estabelecer um bom convívio, precisamos nos desprender de comportamentos que não cabem mais. Tanto vocês, nossos acolhidos, quanto a família. Senão a gente não precisa falar de libertação, senão a gente não precisa falar de construção. Novos hábitos, novas ações, como eu acabei de falar para os nossos acolhidos aqui, novos comportamentos geram novos resultados. E isso cabe para vocês. Aí chega em casa e começa a exigir um monte de coisa. Exigir pode até exigir. Agora, quem vai abrir as oportunidades para que isso aconteça são vocês. Se você se posicionar da maneira que vocês querem se posicionar, muitas vezes falta, né? Porque está tomado por esse medo. Cadê? Cadê o medo? Tomado por esse medo, né? Qual que vai ser o resultado, de como ele vai agir, você sempre vai continuar alimentando que ele tenha o mesmo comportamento. Se você
se vocês, familiares, não se posicionarem e se libertarem dessa insegurança, desse medo, né, ele vai continuar manipulando, né, oprimindo, né, negociando, né, e vocês não vão se libertar. E aí, a sensação de que vocês falharam só vai permanecer, não vai se libertar dela. Daí liga para o terapeuta, liga para o psicólogo e fala assim: nossa, mas ele não mudou nada. Mas e vocês? Né? Precisamos nos libertar para que seja estabelecido agora, né, novas ações, de novos comportamentos, tanto dos acolhidos como dos familiares. Né? Abandonar-se, família. Abandonar-se do sentimento de culpa é importante. Tira esse peso de vocês mesmos. Esse sentimento não pertence a vocês. Júnior, mas eu sou, né, tudo que ele tem. Eu sou o pilar dele. Eu é que sou a estrutura dele. Não. Hoje eles já têm maturidade, né, ou deveriam ter maturidade, para entender que as decisões, né, daquilo que eu escolho não está sobre os seus ombros. Não é a responsabilidade de vocês, e sim a responsabilidade deles. Então não se culpem, né, se algo der errado na vida do seu filho, do seu marido, do seu pai, né, de quem quer que seja. Abandonar-se, tira, né? Porque só abandonando esse sentimento de culpa, né, você pode começar a olhar para frente de forma diferente. Porque senão você vai permanecer preso no passado. E isso eu falo agora, até é algo para a família entender e para os nossos acolhidos aqui. Senão, se você não se desprender do passado, você vai ficar sempre preso às lembranças de como ele era, aos comportamentos que ele tinha. E aí você não vai dar a oportunidade dele mostrar o novo eu. Você vai continuar falando, achando que ele ainda é a mesma pessoa. Então, desprenda-se do passado para que novas possibilidades possam se abrir. Tanto para vocês viverem algo novo, quanto para os nossos acolhidos aqui. Eles viverem algo novo e acima de tudo mostrar para vocês que realmente ele mudou, que realmente ele está querendo ter uma vida nova. Porque se eu ficar preso nesse passado, com a culpa daquele passado, eu não vou deixar, né? Eu vou sempre estar ali, cuidando, com medo de que ele vai novamente ter os novos comportamentos. Mas como eu estou falando com pessoas que estão querendo recuperação, eu acredito neles. Então, abra as possibilidades, né? Se desprenda de todo o sentimento de culpa. Não é esquecer do passado, é não viver mais dele. Eu até falo muitas vezes aqui dentro das reuniões, quando perguntarem do meu passado, eu respondo: eu não sei, eu não vivo mais lá. Então, porque agora, dentro desses novos padrões de comportamento, é assim que vocês, familiares, têm que viver também, né? E pare, tire, troque a culpa pela responsabilidade de vocês e principalmente dos nossos acolhidos aqui. A responsabilidade que eles têm que assumir sobre a vida deles, né, sobre as suas novas decisões e aquilo que eles determinarem para essa nova vida que eles pretendem viver. Muito obrigado a todos vocês, familiares, que nos acompanham. Deus abençoe. Compartilhe nossos vídeos, né, que isso tudo é orientação e crescimento para as famílias aprender a lidar com qualquer pessoa, qualquer ente querido que teve problema com drogas. Obrigado e uma ótima noite a vocês.